Vamos para a nossa aula de número 12. Essa aula vamos tratar sobre as heresias e a ortodoxia no movimento anabatista. Primeiro vamos falar um pouco sobre o surgimento do termo anabatistas. O termo anabatista apareceu muito cedo na história da Reforma. Ele é datado provavelmente da segunda década do século XVI, ali no contexto suíço. Antes, o termo não era uma designação grupal, mas uma descrição prática. Houve movimentos dissidentes que rejeitavam o batismo infantil, como, por exemplo, os donatistas, lá no século IV, e alguns grupos medievais, valdenses, os protobrucianos, henriquianos, mas nem sempre esses grupos eram chamados de anabatistas. A patrística e a escolástica falam de rebaptizantes, né? Rebaptizantes interum baptizantes, ao se referirem a grupos que praticavam um segundo batismo, mas o termo anabatista não aparece como designação formal de grupos. Era mais uma palavra aplicada ao que eles faziam e não a quem eles eram. Era mais ou menos isso. Os registros mais seguros que descrevem grupos cristãos como anabatistas, eles vão surgir em 1525, lá no período de Zwinglio mesmo, depois desse fato, né, de separação de Zwinglio com seus alunos. Zwinglio ele começou a chamar esses grupos de anabatistas, associando-os a movimentos semelhantes do passado que negavam o batismo de bebês e praticavam o batismo exclusivamente de crentes. Ele agrupou diferentes comunidades sob esse mesmo rótulo, mesmo que tivessem outras doutrinas, doutrinas diferentes, práticas variadas. Os batistas, como nós conhecemos hoje, ainda não existiam nessa época, nós estamos falando aqui do século XVI. Então, Zwinglio, ele é o arquiteto dessa classificação e dessa nomeação a grupos que eram antipedobatistas, né, negavam o batismo infantil e acreditavam no batismo de crentes. Então, Zwinglio toma esse termo e aplica para nomear esses grupos. São grupos que antes realizavam o rebatismo, então eles eram rebatizadores, agora eram chamados como grupos anabatistas. Zwinglio é o pai disso. Tudo isso começa com Zwinglio aqui. Dentro desses grupos chamados anabatistas havia muita diversidade. Alguns defendiam doutrinas corretas, bíblicas, outros sustentavam ideias completamente heréticas. Mas note, todos estavam juntos agora, segundo a classificação que Zwinglio estava dando. Todos foram colocados na mesma categoria. Era como se jogasse numa sacola só, sem distinção, aquilo que a gente chama de farinha do mesmo saco, né? Na realidade, esses grupos eram muito diferentes entre si. Essa é uma das ironias da história. Quando discutimos os anabatistas, nós precisamos abordar o assunto com muito cuidado, pois nem todos seguiam as mesmas crenças e muitos deles nem mesmo negavam o batismo infantil, como eu mencionei. Então, essa questão é delicada. Quando você olha para a história e vê um grupo que é classificado como anabatista, você tem que tomar esse grupo e examinar cuidadosamente as suas bases teológicas. Vocês já vão observar, ao fazer isso, que muitos desses grupos não eram sequer rebatizadores, mas ganharam esse nome. Percebam isso. Então, isso é, obviamente, uma ironia, porque, na verdade, tudo foi colocado junto, porque a Igreja Católica também contribuiu em rotular de anabatistas aqueles que eram contrários a qualquer de suas doutrinas, não só ao batismo infantil. Então, se juntou tudo isso, os de Zwinglio, os que Zwinglio rotulou, com aqueles que a Igreja Católica rotulava também, e colocaram tudo lá no mesmo lugar, na mesma categoria
de anabatistas. Então, é uma questão difícil de ser trabalhada, então é um desafio a mais que nós temos como pesquisadores. Mas a pergunta, os anabatistas eram hereges? Se eu perguntar, por exemplo, a qualquer um de vocês, os anabatistas eram hereges ou não? Qual é a resposta que vocês têm para essa pergunta? Vocês já estão treinados, né? Agora, então, a resposta é essa. Depende do grupo. Depende de que grupo específico de anabatistas estamos falando. Provavelmente, antes, alguns aqui iriam hesitar com essa resposta. Talvez dissessem, são hereges, ou não são hereges. Mas a resposta adequada depende do grupo que estamos examinando. Inicialmente, poderiam dizer que não eram hereges, mas depois, ao analisar o grupo, poderiam mudar de ideia e dizer que eram hereges. Então, por que considerá-los hereges? Seria pela maneira como realizavam o batismo? Talvez alguém diga que batizar apenas crentes é errado. Ou, quem sabe, a aspersão ou o ato de jogar água na cabeça poderia ser interpretado como um erro bíblico-teológico. Mas será que isso realmente configuraria uma heresia? Será que um grupo anabatista, pelo fato de batizar de forma errada, usar a aspersão, já o configuraria como uma heresia? Se ele tivesse todas as demais práticas ortodoxas do cristianismo, uma fé ortodoxa, mas praticasse o batismo por aspersão, isso faria do grupo um grupo herético? Se você disser que sim, você está jogando muitos dos nossos irmãos congregacionais, presbiterianos, outros grupos mais, no mesmo buraco da heresia. Isso é errado. Então, a forma de batizar, o entendimento acerca do batismo nesse quesito em especial, não caracteriza heresia. Ao discutir o assunto, nós percebemos que as respostas aqui vão variar. Alguns dizem que os anabatistas eram hereges, enquanto outros defendem que não eram hereges. Mas a verdade é que esse movimento foi muito amplo e incluiu grupos com crenças bastante distintas. Por exemplo, entre os anabatistas do século XVI, havia lideranças e comunidades com ideias diferentes. Alguns nomes destacados aqui incluem Menon Simons, um dos líderes anabatistas, é o líder do movimento menonita. Menonita vem de Menon Simons. Ele é líder de um grupo que seguiu uma linha mais bíblica e organizada, mas que ainda enfrentava o preconceito por ser associado a outros grupos anabatistas. Menon Simons teve problemas cristológicos sérios. Aqui nós podemos começar a pensar se esses problemas cristológicos do menonismo os caracterizava como heréticos, mas não a questão do batismo. Temos então Melchior Hoffman, um anabatista cuja comunidade defendia ideias mais radicais e muitas vezes ideias apocalípticas, o que aumentava o estigma sobre o movimento. Ele defendeu também uma cristologia bem heterodoxa. Na verdade, as ideias de Hoffman foram mais tarde absorvidas pelo Menon Simons. O Hoffmanismo, que são as ideias do Melchior Hoffman, falavam dessas questões cristológicas equivocadas. Então, havia grupos como os adamitas, citados antes, que tinham doutrinas totalmente estranhas, como a prática de viver nus em comunidades isoladas, alegando ser uma forma de retornar ao estado original antes da queda. E alguns grupos anabatistas defendiam uma doutrina herética conhecida como a doutrina da carne celestial de Cristo. Essa é a doutrina do Melchior Hoffman. De acordo com essa crença, Jesus Cristo, ao vir à Terra, não assumiu uma carne humana real. Ou seja, a humanidade de Cristo, a carne de Cristo, não era de Maria, mas ela era uma carne celestial. Embora Cristo parecesse ser humano, segundo eles, sua carne não era terrena, humana.
mas celestial porque veio do céu e agora permanecia no céu. É evidente que essa doutrina, ela contradiz os ensinos bíblicos sobre a encarnação. Então, é uma heresia, porque nós estamos tratando de uma doutrina essencial da fé cristã. E se você erra nessas doutrinas essenciais, você entra ali nas veredas da heterodoxia, das seitas, né, dos grupos heréticos de fato. Docetismo e seus desdobramentos. Os anabatistas, eles reformularam uma antiga heresia que teve início no século passado, no segundo século, com Valentino, né? Era um teólogo gnóstico. Ele ensinava que Cristo assumiu um corpo aparente ou etéreo, que não provinha da descendência de Adão. Essa visão buscava preservar a pureza divina de Cristo, evitando qualquer ligação com a matéria que era considerada impura pelos gnósticos. Essa ideia da impureza da matéria, ela já vem de uma ideia platônica, do neoplatonismo, né, de que a matéria é má, tudo que é material é mal, e apenas o espírito é bom. Então, aplicando isso à cristologia, os grupos gnósticos disseram, então a carne de Cristo não pode ser real, ela tem que ser celestial, uma aparência humana, mas não verdadeiramente humana. Então, Cristo não veio de uma descendência adâmica em sua natureza humana. É preciso admitir que sim, mas eles diziam que não. A carne era apenas aparente e ela era celestial. Então, os anabatistas, vejam, de novo, mostrando que as heresias se repetem. Eles tomam isso para si e reelaboram e fazem uma aplicação. No século IV, os apolinaristas enfatizavam que o Logos divino substituía a mente humana de Cristo, embora mantivessem que ele tinha uma carne real. E na Reforma, vários anabatistas, mas especialmente o Melchior Hoffman e depois o Menon Simons, retomaram essa doutrina, ensinando que a carne de Cristo era celestial, mas não herdada de Maria. Então, aqui nós temos uma heresia cristológica que devemos rejeitar, mas muitos anabatistas beberam dela. Esse ensino sobre a carne do Salvador já havia sido rejeitado em outros concílios ecumênicos no passado. Então, a questão já havia sido debatida na igreja. Em Nicéia, em 325, depois em Calcedônia, 451. Ali afirmaram-se que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, humano, assumindo a carne da Virgem Maria. Então, esses concílios já haviam demonstrado que Jesus é homem. Em sua natureza humana, ele é 100% homem, sobre ele apenas não foi imputado o pecado original. Mas ele é 100% homem. Diante disso, os anabatistas são hereges ou ortodoxos? Eu volto a pergunta para vocês. Mais uma vez a resposta é, depende do grupo. Se estamos falando dos menonitas, precisamos dizer, ainda que tentando salvá-los de alguma maneira, dizer, eles têm muitas doutrinas ortodoxas, mas na cristologia eles eram heréticos. Ainda que se salve muita coisa, nesta parte eles são heréticos. Se a gente falar dos discípulos de Melchior Hoffman, do anabatismo, da linhagem mais radical de Hoffman, a mesma coisa. Na cristologia e provavelmente em outros pontos da sua doutrina, eles eram heréticos, ainda que se salve uma ou outra coisa. Então, essa é a maneira de você examinar o anabatismo na história, os vários grupos anabatistas. Tá? A questão sobre se os anabatistas eram hereges ou não é complexa, estamos vendo aqui, e vai exigir sempre uma abordagem muito cuidadosa da nossa parte. Quando a gente trata do tema, é fundamental
irmãos, evitar generalizações. Ou seja, é fundamental evitar o que Zwinglio fez, colocando todos juntos. Os variados grupos, suas distinções, tudo junto como se fosse uma coisa só. Isso não deve ser feito, a gente tem que examinar. Isso foi um erro histórico, né? uma ação de Zwinglio que até hoje gera dano na compreensão histórica, porque acaba se pensando que anabatismo corresponde a um grupo grande, né, de igrejas, mas quando você entende que tudo ali são igrejas diferentes, rotuladas de maneira errada, você acaba entendendo que a coisa tem que ser delimitada mesmo, grupo por grupo. E antigamente, antes da reforma, esses grupos eram separados, valdenses, eles tinham nomes, paulicianos, arnoldistas, todos tinham nomes, mas depois todos foram agrupados como anabatistas apenas. O erro comum que muitas pessoas cometem ao discutir os anabatistas é considerar todos os grupos como se fossem iguais. Então você olha para um grupo anabatista herético e diz, os anabatistas são hereges. Você está colocando todos ali naquela guarda-chuva, que estão debaixo daquele guarda-chuva do anabatismo, como hereges. Ou se você diz o contrário, todos são ortodoxos, você coloca os hereges como ortodoxos. Então note, grupo por grupo é a maneira correta de examiná-los. A realidade é que existiam diferentes grupos dentro do movimento anabatista, com crenças que variavam amplamente. Alguns realmente defendiam doutrinas heréticas, como mencionado aqui na Carne Celestial de Cristo, outros, porém, não compartilhavam dessas ideias. Portanto, quando estudamos os anabatistas, é crucial identificar exatamente qual grupo estamos analisando. Não podemos simplesmente declarar que os anabatistas eram hereges de forma global, a menos que estejamos nos referindo especificamente aos grupos que de fato defendiam heresias. Há uma diversidade entre os anabatistas. Eles podem ser divididos de forma geral em 4 categorias principais. Os anabatistas ortodoxos, esses grupos não eram hereges, embora tivessem algumas diferenças em relação às igrejas reformadas, defendiam doutrinas essenciais da fé cristã, como a Trindade, a divindade, a humanidade na única pessoa de Cristo, e sua principal distinção era a rejeição do batismo infantil e a prática do batismo apenas para crentes, o que não é, repito, uma heresia. Uma outra classificação são os grupos apocalípticos, grupos que acreditavam que a volta de Cristo estava próxima e se viam como profetas escolhidos para preparar o mundo para esse evento. Eles tomavam medidas extremas, muitas vezes revolucionárias, para cumprir o que acreditavam ser uma missão divina. Esses anabatistas eram conhecidos por atitudes radicais, semelhantes a movimentos que vemos em tempos de grandes agitações sociais. Münster, por exemplo, foi invadida por anabatistas apocalípticos, radicais. Ainda os anabatistas carismáticos. Esses grupos enfatizavam revelações diretas do Espírito Santo, desprezando o estudo sistemático da Bíblia. Acreditavam em sonhos, visões, revelações como fontes primárias de autoridade espiritual. Esse perfil se aproxima em alguns aspectos dos movimentos pentecostais modernos. E a outra classificação são os anabatistas heréticos. Além desses, existem grupos racionalistas entre os anabatistas. Esses rejeitam doutrinas que para eles não fazem sentido lógico, como a Trindade. Esse grupo, por negarem verdades centrais do cristianismo, pode ser classificados como heréticos. Veja, essa categorização aqui, irmãos, ela é uma de várias categorizações que são apresentadas para tentar classificar esses grupos. Ela não é uma categorização definitiva. Se você ler livros sobre o anabatismo, naquelas listas que eu passei, vocês vão encontrar autores que vão
categorizar de forma um pouco diferente, às vezes em 3 categorias, às vezes em mais do que 4. Então, isso aqui é uma forma. Por exemplo, você vai encontrar grupos que são apocalípticos e carismáticos, tudo junto. Então, há essas fusões também. Então, isso aqui é uma maneira de ajudar um pouco a categorizar. Mas isso não elimina a necessidade de examinar grupo por grupo, de ser bem minucioso nessa pesquisa. Os batistas, falando agora de um grupo ortodoxo, os batistas, embora tenham sido chamados de anabatistas por praticarem o batismo de crentes, nunca se identificaram com esse movimento de anabatistas. Eles sempre deixaram claro que sua fé e prática estava alinhada às igrejas reformadas, exceto em 2 pontos principais. O batismo, para os batistas, o batismo era restrito aos crentes, rejeitando assim o batismo infantil, e o governo da igreja. Os batistas defendiam uma estrutura eclesiástica distinta daquela que os reformadores, em sua maioria, haviam adotado e que mantinha a união da igreja com o Estado. Uma das marcas ou princípios universais dos batistas, de todos os batistas, é a separação da igreja com o Estado. Então, você vai encontrar essa marca em batistas gerais, em batistas particulares, e depois em todas aquelas ramificações que surgiram desses grupos, especialmente os particulares. Todas elas vão defender, em maior ou menor grau, uma separação entre a igreja e o Estado. Então, você observa que há esses pontos de diferença entre os batistas. A prática do governo eclesiástico também é um ponto em que essas diferenças são muito proeminentes. Batistas têm um governo próprio, uma visão eclesiástica própria em relação a grupos reformados. Talvez a única exceção sejam os grupos independentes, que também, grande parte deles, tinham um governo congregacional. E isso vocês vão ver daqui a pouco, que há uma relação entre batistas e congregacionais também. Inclusive, um dos grupos de batistas, nós vimos lá, são os batistas congregacionalistas. No momento de transição, surgem esse tipo de batistas aqui, que o Matthew Bingham assim os nomeia, né? Batistas congregacionalistas. Então, nesses 2 pontos, os batistas estavam caminhando mais próximos dos anabatistas, no batismo de crentes e na separação da igreja e do Estado. Mas nas questões essenciais da fé cristã, como a doutrina da Trindade, a cristologia, a doutrina de Deus e seus decretos, todas as esferas da doutrina da salvação pela graça mediante a fé, os batistas compartilhavam a mesma confissão de fé das igrejas reformadas da época. Eles tinham a mesma perspectiva, ou pelo menos uma perspectiva muito similar ao que pensavam os reformadores magisteriais. Lutero, Calvino e Zwinglio, em relação a essas questões aqui. Tá bom? Ficamos por aqui, irmãos. Vamos ter agora um intervalo de 10 minutos e depois vamos para perguntas e respostas.